Já pararam pra pensar numa conexão secreta que une, sei lá, Moisés ao Superman e tantos outros heróis das nossas histórias preferidas? Pois é, existe um padrão. Um padrão antigo como o próprio ato de contar histórias, que é quase como um código. E esse código não revela só como a gente conta histórias, mas também quem nós somos. Vamos decifrar isso juntos? Para começar essa nossa investigação, vamos focar numa figura que todo mundo conhece de cor, o herói órfão. Seja em contos de fadas ou em épicos de ficção científica, eles estão sempre lá, no comecinho de grandes aventuras, sozinhos num mundo gigante. Mas por quê? É uma coisa curiosa, né? Se a gente parar para pensar, Harry Potter, Luke Skywalker, Oliver Twist, todos eles começam suas jornadas sem os pais. Será que é só uma coincidência? Ou tem algo muito mais fundo por trás disso? Uma razão fundamental para as nossas maiores lendas nascerem da solidão. Para buscar essa resposta, a gente tem que voltar bem lá atrás, numa das histórias de origem mais antigas que existem. Pensa na história de Moisés, um bebezinho indefeso, colocado num cesto e deixado à deriva no rio Nilo. O destino dele estava totalmente entregue ao acaso. Um começo bem humilde para alguém que ia mudar o curso da história, não acha? Agora, vamos dar um pulo lá na mitologia romana. A gente encontra Rômulo e Remo, os gêmeos que foram abandonados na natureza e, pasmem, amamentados por uma loba. E eles não só sobrevivem, não. Eles se erguem para fundar Roma, um império. Tá começando a ver o padrão? Eles são abandonados, mas parecem destinados à grandeza. E o mais incrível é que esse mesmo padrão viaja no tempo. Em vez de um cesto no rio, agora é uma nave espacial vinda de um planeta que está morrendo. A história do Superman é um eco moderníssimo desses contos antigos. O órfão supremo que se torna o maior herói da Terra. A tecnologia muda, mas a essência da história continua a mesma. O que está acontecendo aqui de verdade? Para sacar esse padrão de vez, a gente precisa ajustar o nosso jeito de entender o que é um mito. Não são só historinhas de criança, sabe? O mitólogo Sequereni nos dá uma visão muito mais profunda. Para a mente dos antigos, os mitos não eram ficção, eles eram a própria realidade. Pensa nisso não como uma história para dormir, mas como se fosse o sistema operacional da realidade. O antropólogo Malinowski chamou isso de realidade vivida. Era um conjunto de verdades fundamentais que guiavam a lei, a moral, o dia a dia. O mito era, literalmente, o manual de instruções do mundo deles. E isso nos leva a uma diferença que é crucial. A ciência pergunta por quê. Ela está sempre buscando a causa e o efeito. Já o mito, ele pergunta de onde. Ele não está preocupado com a mecânica das coisas, mas com a origem. Ele nos dá uma base, um lugar para a gente se firmar nesse universo imenso. E essa busca por uma origem é tão parte do ser humano que, como o Querene diz de um jeito tão poético, essas histórias continuam a cantar, muito tempo depois que as culturas que as criaram já se foram. A história do herói órfão é uma dessas canções eternas, que ecoa através dos milênios. Agora vamos mergulhar de cabeça nesse nosso padrão específico, a criança divina. Pensa nisso como um tema recorrente na grande sinfonia da mitologia. E é aqui que a história fica realmente estranha e fascinante, porque ela revela um paradoxo central. E aqui está o paradoxo que é o coração de todo esse mistério. A criança divina é, ao mesmo tempo, totalmente vulnerável e completamente invencível. Abandonada, mas indestrutível. E essa contradição não é um erro de roteiro, não. É a chave de tudo. Olha só o caso do herói finlandês Colheveiro. Tentam afogá-lo num barril e ele sai de lá pescando nas ondas. Jogam ele no fogo e o encontram calmamente mexendo nas brasas. Tentam enforcá-lo e ele é tão forte que quebra a árvore. Ele simplesmente não pode ser destruído. É a invencibilidade em ação. E o que acontece com essa criança invencível? A vulnerabilidade dá lugar a um poder bruto. O Kullervo se torna uma força da natureza, a personificação da vingança, bem como Hermes ou Dionísio na mitologia grega. O abandono lá no começo não o enfraquece, pelo contrário, o transforma em algo divino. E essa não é uma história isolada, é um tema universal. Ok, se essas histórias brotam em todo lugar do mundo, de forma independente, de onde elas vêm? E se a resposta não estiver lá fora no cosmos, mas aqui dentro da gente? Para a peça final desse quebra-cabeça, a gente se volta para a psicologia, para o trabalho revolucionário de Carl Jung. Jung propôs a ideia dos arquétipos. Pensa neles como o DNA psíquico da humanidade. São como projetos universais que já nascem com a gente para criar histórias e personagens que todos nós compartilhamos no fundo. É por isso que uma cultura na América do Sul e outra na Grécia Antiga podiam sonhar com o mesmo tipo de herói, sem nunca terem se encontrado. E o arquétipo da criança é um dos mais poderosos. Ele representa o potencial puro,
É aquela parte da gente que se lembra de onde viemos e ao mesmo tempo anseia pelo que podemos nos tornar. Ele simboliza essa luta de todo dia para crescer, aprender e sair um pouquinho mais consciente do que éramos ontem. É aquela vontade irresistível de nos tornarmos nós mesmos. A criança é um arquétipo fundamental, mas é só um fio na imensa tapeçaria da nossa psique. Para ver como esses padrões se conectam, vamos dar uma olhada rápida em outra figura poderosa e, claro, paradoxal. Então, a psique humana se resume a essa história da criança? Claro que não, né? A mente humana é uma galáxia inteira dessas imagens primordiais, e cada uma conta uma parte diferente da nossa história coletiva. Vamos conhecer a Core, a donzela divina. Assim como a criança, ela também é uma figura cheia de paradoxos. Ela é tanto a jovem donzela quanto a mãe sábia. Ela representa aquele ciclo eterno da natureza, crescimento, decadência e o renascimento inevitável que vem depois. A gente vê isso perfeitamente na história de Deméter e Perséfone. Mitologicamente, elas não são só mãe e filha. Elas são dois lados da mesma moeda. Uma única deusa que vive a primavera e o inverno, a perda e o retorno, o ciclo eterno da própria vida. E tudo isso nos leva à questão final, e talvez a mais importante de todas. Por que a gente se importa com isso? Por que esses mitos antigos, esses arquétipos, ainda nos fisgam tanto hoje em dia? A resposta é que eles não são só relíquias, eles estão vivos. Como o próprio Jung disse, não dá para simplesmente resolver o significado de um arquétipo. Ele é um recipiente vivo de significado. Cada nova geração, cada pessoa encontra um novo reflexo de si mesma nele. As histórias se adaptam, mas a verdade central nunca desaparece. Então, aqui está a grande revelação. O herói órfão, a criança invencível, a donzela que retorna, eles não são só personagens de histórias antigas. Eles são mapas da nossa própria jornada interior. Eles contam a história universal de como todos nós lutamos para emergir da escuridão e nos tornarmos plenamente conscientes. O mito é o eco dessa jornada. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente refletir. Se essas histórias são os projetos da mente humana, quais delas estão se desenrolando nas nossas próprias vidas, agora mesmo? Que mitos estamos vivendo, talvez sem nem perceber? A resposta, claro, está dentro de cada um de nós. Obrigado pela companhia.